Beleza. Então, cadência, tá? A gente já aprendeu, quando a gente viu as definições relevantes, essa definição era uma delas, a cadência tem a ver com a velocidade com que as entregas vão ser geradas, tá? Muito simples. Ó, imagina o projeto. Quando você tem uma cadência de entrega única, que é essa primeira aqui, ó, você entrega no fim do projeto apenas uma entrega. Acabou. Tranquilo, tá? Quando você tem entregas múltiplas, deixa eu pegar outra cor. Ó, entregas múltiplas significa o quê? Que ao longo do projeto você gera várias entregas. É isso, entregas múltiplas. E quando você tem, vou pegar aqui um verde, entregas periódicas, é uma espécie de entregas múltiplas, só que veja, com uma frequência, deixa eu dividir o tempo aqui em 3 partes iguaizinhas, ó. Então, você entrega com a periodicidade ali. Então, você fala, esse projeto tem 3 meses e a cada mês eu gero a entrega para você. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho 2 e aqui no final a terceira, tá? Então, é isso, entrega única, uma única entrega ao final do projeto. Entregas múltiplas são vários componentes entregues. Deixa eu pegar aqui uma canetinha que aí a gente vai acompanhando. Ó. Vários componentes que são entregues em momentos diferentes. Momentos diferentes. Ele não fala exatamente... aqui, ó, que legal. Lembra que eu falei que esse PMBOK é o PMBOK da pandemia? Olha o exemplo que ele deu. Ó, um novo medicamento pode ter várias entregas, como submissões pré-clínicas, estudos clínicos de fase 1. Aí a gente lembrava que a fase 1 durava ali da vacina, né? Ele está falando da vacina aqui. Né? É o PMBOK da pandemia. Ele saiu em plena pandemia. Aí ele lembrou de mencionar como que eram as entregas de uma vacina. Tá? Estudos de fase 1, estudos de fase 2, estudos de fase 3, depois o registro pela Anvisa, né? No caso do Brasil, e o lançamento. Tá? Então, entregas múltiplas, a gente sabe que cada uma dessas fases aqui tem durações bem distintas, né? Algumas são longas, duram alguns meses, outras duram semanas. Então, são entregas múltiplas, mas sem uma periodicidade. Tá? No caso das entregas periódicas, o que eu tenho? Eu tenho, tá vendo? Ó, são como as entregas múltiplas. Porém, todavia, entretanto, tem ali uma programação fixa, ó, mensal, bimestral, etc. Aí ele dá os exemplos. Então, muito simples agora de entender essa ideia da cadência, tá? Entrega única ou entregas múltiplas. Agora, lembrando que as múltiplas podem ser em tempos variados ou podem ser em tempos fixos, né? Desculpa. Como mensal, bimestral, etc. Tem aqui ele coloca uma ressalva, tá? O PMBOK apresenta essas 3 aqui. Ele apresenta essas 3 e, num dado momento, de forma destacada, ele faz essa ressalva. Tá? Ele não coloca a entrega que ele chama de entrega contínua como um dos 3 tipos de cadência. Tá? Ele coloca como algo à parte. E aí ele explica o que é a entrega contínua. É quando você, você adota uma prática de incrementos. Olha... ou iterativo incremental aparecendo aqui, né? Daqui a pouco a gente relembra esse ponto e explica melhor isso aí. Incrementos de funcionalidades imediatamente aos clientes. Imediatamente. Ou seja, aí ele dá alguns exemplos. Primeiro ele, essa ressalva é importante. Você tem que ter equipes estáveis, tá? Você tem uma equipe que fica mudando muito, etc. Não vai dar muito certo, não. E ele cita os principais exemplos. Lembra que o PMBOK sofre uma influência enorme a gente falou no início, lá no primeiro módulo, né? Que esse PMBOK versão 7, ele sofreu muita influência das práticas associadas ao DevOps, tá? Ele até dá outros exemplos, não vamos aprofundar, porque o PMBOK só deu esse exemplo e não falou absolutamente mais nada sobre isso, tá? DevOps tem caído muito em concurso, então a gente tem um material sobre DevOps aqui, bastante coisa. Isso aqui eu ainda não ouvi falar de cair em concurso, então não vale nem a pena a gente perder tempo, mas é um exemplo que o PMBOK dá, tá? A ideia do No Project é você, assim, o que a gente fala sempre? Você tem um projeto, esse desenho eu faço toda hora, né? Aí quando o projeto termina, ele entrega algo para quem? Eu sempre falo, entrega para
a operação. Eu até faço essa setinha aqui, dizendo que o projeto terminou e a operação vai começar, tá? Quando você tem uma abordagem desse tipo, vou abrir uma telinha preta aqui, vamos lá, não resistir, rapidinho. Quando você tem uma entrega desse tipo, é assim, o projeto ele está acontecendo, aí tem algo pronto. Se tem algo pronto, o que que ele faz? Ele entrega, vou chamar de E1, entrega 1. E aí essa entrega 1 entra em operação, tá? A operação começou, vou chamar de OP1. Só que aí o projeto continua. Na verdade, o trabalho continua, porque se é no project, eu não tenho projeto, né? E aí, num dado momento, o que acontece? Uma outra entrega fica pronta. Vou passar por cima aqui, não vai ter jeito. E aí, essa outra entrega entra em operação. Seria a operação 2. Só que aí o trabalho continua. O trabalho continua. Aí, num dado momento, o que acontece? Fica pronta alguma coisa. Ficou pronto, o que que eu faço? Eu vou entregar imediatamente. Imediatamente. Essa terceira entrega para o meu cliente, e essa terceira entrega vai entrar em operação. O que está acontecendo aqui? Olha, cada uma dessas entregas são incrementos que eu vou fazendo ao meu produto, né, que está cada vez mais na operação sendo incrementado pelos resultados. Eles não, assim, essa nova filosofia não enxerga isso aqui como projeto. Na verdade, para mim dá na mesma você ter essa situação aqui, né, que era um projeto e ao terminar a operação começava, tá? Aí, num dado momento, a gente falou, tudo bem, mas você pode dividir o projeto em fases. E aí, quando a fase termina, isso aqui que a fase gerou já pode entrar em operação. E você ter isso aqui, gente, a única coisa que está acontecendo é que a gente está espremendo cada vez mais o tamanho daquilo que a gente está chamando de projeto, tá? No início, o projeto inteiro tinha que acontecer para eu ter uma entrega única lá no final. Depois, começamos a ser mais inteligentes e a dividir o projeto em fases e aí dizer o seguinte, olha, quando uma fase terminar, coloca aquilo, né, que a fase entregou em operação já. Só que agora, né, algumas filosofias estão dizendo o seguinte, o que quer que você tenha terminado aqui, qualquer que seja o incrementozinho possível que você possa colocar em operação, né, já pega esse incremento e já coloca esse incremento em operação. Tá? Então você não tem mais o conceito de projeto. Na verdade, para mim, você tem, né? Esse pedacinho aqui, é um mini projeto. É algum trabalho que está acontecendo, que você vai ter que controlar recurso de qualquer forma, vai ter que controlar tempo, e ficou pronto, você entrega. Tá? Então, a ideia é diminuir cada vez mais o esforço de planejamento daquilo que eu chamo de projeto, a ponto de que o projeto que tinha esse tamanho vai diminuindo de tamanho, até que, para você gerar uma entrega, é suficiente que esse pequenininho trabalho aqui tenha acontecido e você já entrega imediatamente para o cliente aquilo que você tem pronto. Tá? Então, são filosofias distintas que, na verdade, significam apenas que a gente está acelerando cada vez mais a entrega daquilo na medida em que aquilo vai ficando pronto, tá? Que é um conceito, que tem que pegar uma cor escura, né? Que é um conceito muito presente na cultura DevOps, tá? Muito cobrado em concurso público, mas também presente em outros exemplos aqui, tá bom? Vou falar rapidinho da abordagem de desenvolvimento, até porque tem tudo a ver com a questão da cadência, tá? Bom, veja só. Então, aqui de novo, o PMBOK, ao citar as abordagens, ele não cita as 5, tá? Ele cita as 3. Então, é uma nova versão depois de algumas décadas de evolução. E, de novo, né, a gente encontra pontos que só servem para deixar o aluno mais confuso até. Então, por que às vezes ele cita 5 abordagens de desenvolvimento, como aqui, por exemplo, lá no início, quando ele falou do primeiro resultado pretendido, ele citou 3. Né? Ele citou 3.
aqui. Aí logo depois, quando ele fala das definições, ele já cita 5. Aí mais um pouquinho, ele vai citar as abordagens de desenvolvimento. Tá? Aqui eu resumi, mas estava escrito lá, abordagem de desenvolvimento. É que eu vou resumindo para ir ocupando menos espaço aí no slide, tá? E para deixar mais espaço para eu escrever. Aí ele citou 3 de novo, tá? Na versão 6, professor, como é que era? Eram 5. Era preditivo, iterativo, incremental, híbrido e adaptativo. E aí eu fazia uma pergunta sempre, né? Toda abordagem adaptativa é iterativa e incremental? Aí eu respondia sim. Porém, nem toda abordagem iterativa e incremental é adaptativa. Então, o contrário não é verdade. Porque com o advento das abordagens, vamos lá, telinha preta de novo, acho que fica melhor para eu explicar, né? Exemplo de abordagem ágil, Scrum, certo? O Scrum é uma abordagem ágil, tá? E a abordagem ágil é um exemplo de adaptativa, tá? Então, quando a gente fala abordagem adaptativa, você está falando da abordagem ágil, tá? Pode até pensar como se fosse sinônimo. E um tipo de abordagem ágil é o Scrum. Existem outros, tá? XP também é um tipo de abordagem ágil. Scrum é um tipo de abordagem ágil, etc. E aí tem uma figurinha muito famosa no Scrum, que é essa figurinha aqui. É uma figurinha que usa esses ciclozinhos, né? Que eles chamam de sprint. Então, isso aqui é a representação da sprint do Scrum. Beleza. Por que isso aqui é uma abordagem adaptativa? Bom, porque ao final de cada sprint, eu vou ter esses momentos, né? Nesses momentos eu vou ter a oportunidade de rever o escopo. Então eu tenho a visão inicial do meu escopo, certo? Essa visão inicial não necessariamente é definitiva e nem mesmo completa. Por quê? Porque eu sei que eu vou entrar em uma sprint e ao final daquela sprint eu vou gerar parte do meu produto. Eu vou rever, inclusive aqui nesse ponto, o que eu já fiz. Inclusive isso aqui eu vou entregar para o meu cliente, lembrando, né, da ideia da abordagem ágil, de eu colocar na mão do meu cliente o mais rápido possível alguma coisa. Senão, não há de se falar, né, em ser ágil. Como é que eu sou ágil e não entrego o mais rápido possível alguma coisa para o meu cliente? Perfeito. O que isso tem a ver com a questão da cadência, né, que eu trouxe aqui para essa telinha preta para poder dar mais exemplos? Olha só, se eu definir que as minhas sprints têm tamanho fixo, eu posso dizer, por exemplo, que cada sprint tem 2 semanas. Essa é uma definição, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou ter entregas que vão acontecer a cada 2 semanas. Portanto, a minha cadência é uma cadência que envolve entregas múltiplas, mas a gente viu, além disso, periódicas, porque eu estou estabelecendo um período. Então, moral da história, a questão da cadência é uma coisa, a questão da abordagem é outra, tá bom? Vamos apagar isso aqui. Como é que eu apago? Cadê? Aqui. E vamos começar um outro desenho, só que agora, deixa eu pegar aqui, agora eu vou falar da preditiva, né? Então, o que seria a abordagem preditiva? Bom, na abordagem preditiva, eu começo o projeto e eu sei, nos momentos iniciais do meu projeto, eu tenho uma visão muito melhor do meu produto, tá? Então, como essa visão ela é muito melhor do meu produto, eu tenho características do projeto que me permitem, né, nesse momento inicial, enxergar o que eu vou entregar lá no final, eu consigo prever, por isso preditiva, tá? Eu posso trabalhar com uma entrega única, eu defino aqui, né, nesse início, que entrega única é essa, e lá no final do projeto, eu faço a minha entrega, a chamada entrega única.
tá? Aí você pensa, é o erro comum. Professor, então eu já entendi o que você está falando. A cadência de entrega única geralmente está associada à abordagem preditiva, tá? E naquela outra tela que você mostrou, a cadência de entrega múltipla ou periódica geralmente está associada à abordagem ágil ou adaptativa. Olha, geralmente combina como queijo e goiabada, mas não necessariamente, tá? Por quê? Eu acabei de fazer um desenho. Eu posso muito bem definir nesse meu projeto, 3 fases, ok? Da mesma forma. Inclusive, se for um projeto de 6 meses, eu posso combinar com o meu cliente o seguinte, olha, esse projeto tem 6 meses e ele vai estar, eu vou dividir ele em 3 fases, tá? Para ficar simétrico, eu vou inclusive definir que porque lá eram 2 semanas, né? Eram 2 semanas. Tudo bem, então vamos pensar num projeto de 6 semanas. E aí, a cada 2 semanas, eu entrego parte desse produto. Tá? A única diferença é que aqui eu já sei qual é o produto, né? Porque logo no início eu já tenho uma visão muito clara, dado que eu estou na abordagem preditiva, e por conta disso eu tenho uma visão muito clara do que eu vou te entregar no final da primeira fase, o que eu vou te entregar no final da segunda e o que eu vou te entregar no final da terceira, que é, coincidentemente, o final do projeto. Então, olha, numa abordagem preditiva, eu posso sim ter todos os tipos de cadência, tá bom? Então, isso aqui é uma informação e isso aqui é outra informação, tá? Eu fiz essa parada para você não confundir, tá? Embora a gente tenha assim as combinações clássicas, mas eu posso ter na abordagem preditiva o tipo de cadência que eu queira, assim como eu posso ter na abordagem adaptativa também o tipo de cadência que eu queira, tá? Só que é muito estranho, embora sejam coisas distintas, você pensar numa abordagem que é adaptativa, veja como vai ficar estranho, tá? De entrega única. Meio estranho, né? Meio estranho. Adaptativa e entrega única. Fica meio estranho. Aí a gente chega a essa figurinha aqui. É justamente por conta disso que a gente tem o conceito de iteração e incrementos e o conceito de abordagens preditivas, híbridas e adaptativas, tá? É justamente por conta disso, inclusive, que vem aquela frase, abordagem adaptativa, ela é iterativa e incremental. Essa figurinha do PMBOK, o que ele tenta dizer? Que na medida em que eu vou migrando, tá, do preditivo para o adaptativo, a necessidade, né, de você utilizar iterações e incrementos aumenta. Aumenta tanto, né, que, a rigor, a abordagem adaptativa, assim, quanto mais adaptativa, é melhor falar assim, né? Quanto mais adaptativa for a sua abordagem, mais iterativa e incremental ela vai ser. E, por outro lado, quanto mais preditiva for a sua abordagem, menos iterativa e incremental ela vai ser. Mas, infelizmente, não dá, e eu digo isso realmente com aperto no coração, infelizmente não dá para a gente bater o martelo, tá? Não dá para você dizer, se for preditivo, não é iterativo incremental. Não, dá para ser, né? Dá para ser. Um pouquinho, mas dá para ser. E também não dá para você bater o martelo. Se for adaptativo, eu tenho que ser iterativo incremental? Aí depende, né? Depende aí muito de aonde começa o adaptativo e onde termina, né? Depende inclusive desse eixo. Então, a melhor representação que o PMBOK fez é essa, meio estranha, em que ele colocou aqui as 3 abordagens e lá embaixo ele botou esse triângulo, né? Representando o conceito da iteração e do incremento. Eu estou sentindo falta de mais tempo para desdobrar essa ideia. Eu sei que não está muito claro na sua cabeça ainda, né? Agora, vou dar um exemplo, aí eu fecho a aula e eu volto ainda sobre esse tema. Eu vou dar um exemplo para você ficar com esse exemplo na mente. Você conhece o Pressman?
Se não, dá uma procurada aí na internet. Ou o Somerville, para variar talvez eu erre, mas eu acho que Somerville escreve assim. São dois autores clássicos, tá? Nascidos ali mais ou menos na década de 50. E tanto Pressman quanto Somerville, na década de 80, eles já falavam da abordagem iterativa e incremental. E eles davam exemplos de abordagem iterativa e incremental, sendo que a filosofia ágil nem existia. Tá? Então, eu tinha sim o famoso modelo em espiral, que aparece tanto no Somerville quanto no Pressman, né? A abordagem em espiral, elas são exemplos de iterativo e incremental, sem necessariamente eu estar numa situação de desenvolvimento adaptativo. Veja, o desenvolvimento adaptativo é aquele em que você não tem certeza dos requisitos. Ou seja, você vai começar o seu projeto e como ele é muito incerto e muito volátil, volátil significa que você tende a mudar os requisitos com muita facilidade ao longo do próprio projeto, você vai seguir uma abordagem adaptativa. Adaptativa em que sentido? Bom, eu vou ter ondas e ao final de cada uma dessas ondas, que se for uma abordagem Scrum, ele vai chamar de sprint, eu revejo o meu projeto. Por quê? Porque ele é muito volátil, tá? Essa é a abordagem adaptativa. E o que é cada uma dessas voltas aqui, dessas sprints, que eu represento dessa forma? São iterações. A iteração é uma repetição, tá? A palavra iteração é sinônimo de repetição, tá? Então, a gente já viu que na adaptativa eu necessariamente sou iterativo, mas na preditiva eu não posso ser? Certo? Ó, veja só, vou abrir uma telinha aqui rapidamente, tá? Eu posso ter uma situação, por exemplo, em que eu tenho um software a ser desenvolvido e com total clareza do meu escopo, inclusive com um conjunto de requisitos ali, né, completo, fechado. E aí eu falo o seguinte, ó, eu vou entregar para você esse software em 3 partes. Cada uma dessas partes, inclusive, eu entrego ao final de uma fase. Eu vou chamar de fase 1, fase 2 e fase 3. Então, é um software lá com, sei lá, 18 requisitos, só para ser divisível por 3. E eu entrego 6 requisitos na primeira fase, 6 requisitos na segunda, 6 requisitos na terceira. Aí, bom, você falou do modelo em espiral. Isso aí não é modelo em espiral. Bom, como não é? O que vai acontecer nessa fase aqui? Ó, nessa fase em que eu vou entregar 6 requisitos para o meu cliente, eu vou primeiro planejar, eu vou desenvolver, eu vou testar, eu vou homologar e eu vou fazer a entrega. Depois eu eu planejo, desenvolvo, eu testo, homologo e entrego. Planejo, desenvolvo, testo, homologo e entrego. Ou seja, eu repeti dentro de cada fase 1, 2, 3, 4, 5 fases. E depois o que eu fiz aqui na segunda fase? Eu repeti 5 fases. Professor, como fase dentro de fase? Sim, cara, não tem problema, é efeito cebola. Se você se sentir mais confortável, chama isso aqui de fase e isso aqui de subfase. Pronto, resolveu, né? Resolveu. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com espiral. Tem. Né? O que o Somerville fazia? Ele dizia o seguinte, ó, vamos pensar num projeto que tenha lá o planejamento, tenha o desenvolvimento, aí tenha os testes daquilo que você desenvolveu e tenha a entrega. Tá? Então eu mudei um pouquinho, só para ficar mais simples aqui. Em vez de eu ter 5 subfases, estou pensando em 4 somente, certo? Planejamento do meu software, né, que eu vou entregar naquela primeira iteração.
depois desenvolvimento, depois o teste e por último a entrega. Aí o modelo em espiral era assim, ó. Você saía, planejava a primeira entrega, desenvolvia, testava e entregava. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a primeira iteração do Somerville. Isso aqui corresponde a esse trecho aqui. Só isso. Que aqui eu estou chamando de fase 1 dividida em subfases. Aí depois, na segunda iteração, o que ele fazia? Aí ele dava essa outra voltinha. Ele planejava novamente a segunda parte da entrega, desenvolvia, testava e entregava, tá? Não necessariamente as palavras são essas, tá bom? Eu estou, inclusive, até facilitando, né? Assim, você precisa entender o conceito. O que é isso aqui? Isso aqui é a segunda iteração. Por quê? Porque é a segunda vez que eu repito as mesmas 4 fases: planejamento, desenvolvimento, testes e entrega. Aí depois eu posso dar uma outra volta. Eu planejo a próxima entrega, desenvolvo a próxima entrega, testo a próxima entrega e entrego, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a minha terceira iteração, ou seja, iteração é repetição. Eu estou repetindo mais uma vez as mesmas 4 fases, tá bom? E o que acontece ao final de cada fase? Ou, desculpa, de cada fase não, né? Eu estou chamando de iteração agora. Bom, ao final de cada iteração, eu entrego incrementos. Aqui eu tenho 6 requisitos, não era esse o combinado? 6 requisitos daquele meu escopo, que eu já sabia, então eu já sabia, não tem nada de novo, eu só estou incrementando a cada vez que eu repito as fases, né? Depois eu entrego mais 6, e depois eu entrego mais 6 e acaba o projeto. Então veja que tudo, gente, no fim das contas, são maneiras diferentes de se referir à mesma coisa. Por isso que o Somerville e o Pressman, eles já falavam da abordagem iterativa e incremental na década de 70. É iterativo? É, porque eu estou repetindo as fases. É incremental? É, por quê? Porque eu estou incrementando o meu escopo. Cada vez que eu dou uma voltinha aqui nesse meu modelo em espiral, a minha volta fica maior. Significa o quê? Que eu estou acrescentando ao que eu estou gerando, né, na minha entrega lá no final, alguma coisa, né, além daquilo que eu tinha pensado. É óbvio que o exemplo do Somerville não é exatamente esse, mas enfim, a teoria é essa sim, né? A gente pode usar essa mesma abordagem do modelo iterativo e incremental para esse caso. Eu tenho o escopo fechado, 18 requisitos, só que eu vou te entregar dessa maneira. E na hora de desenhar, eu posso fazer esse desenho aqui, tá? Assim como eu posso fazer esse desenho. E nessa situação, o que eu tenho? Eu tenho abordagem iterativa e incremental no modelo preditivo. Vou repetir. Eu tenho abordagem iterativa e incremental no modelo preditivo. Tá? É por isso que essa figurinha existe. É isso que essa figurinha está falando aqui. Ó. É uma abordagem preditiva com iteração e incrementos. Nada impede. Nada impede. Tá bom? Então, beleza. A gente vai ainda trabalhar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Por enquanto, vamos arredondar, tá bom? O que é abordagem preditiva? É quando eu sei, logo no início, cadê? No início do projeto, eu tenho já uma ideia dos meus requisitos, tá? Nas fases iniciais. E esses caras são estáveis, eles não tendem a mudar. O que é o adaptativo? É quando eu tenho... assim, não tenho muita certeza, os requisitos são instáveis, eles tendem a mudar, tá? O que é abordagem híbrida? A abordagem híbrida mistura as duas coisas. Então eu tenho preditivo, adaptativo e híbrido, tá? E o que é o iterativo incremental? Aí é uma outra coisa, tá? Iteração é apenas repetição de fases. Incremento é incrementar ao escopo alguma coisa a mais. Só isso. E ser iterativo e incremental não exclui você ser preditivo, nem você ser adaptativo, e muito menos exclui você ser híbrido, tá bom? É uma ideia meio chata, sim,
Tanto é chato que o próprio PMBOK uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, mas eu espero que tenha ficado claro na sua cabeça. E uma coisa assim, que é a prova dos 9, né? Mesmo antes da moda da abordagem adaptativa e da filosofia ágil e do manifesto ágil surgir, o Somerville já falava de abordagem iterativa e incremental. Então, ser iterativo e incremental não significa que você seja ágil. Não significa, tá? Não significa que você seja adaptativo. São coisas diferentes. Grave isso aí, porque assim, o que o pessoal mais confunde é isso. Você vai ver no mercado 99% das pessoas dizendo que é, quando na verdade não é. Vamos encerrar por aqui. Essa aula já ficou longa, daqui a pouco a gente retoma.